Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amado irmão, querida irmã, você que me acompanha diariamente nessa missão evangelizadora, quero vos convidar mais uma vez a dar um joinha, a acionar o sininho. Fazendo isso sempre, o YouTube reconhecerá a legitimidade dessa missão. E se você não for inscrito, se inscreva para fortalecer o nosso canal. Na 23ª semana do tempo comum, no ano de São José. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo falou Jesus aos seus discípulos: A vós que me escutais, eu digo, amai os vossos inimigos e fazei o bem aos que vos odeiam. Bendizei os que vos amaldiçoam e rezai por aqueles que vos caluniam. Se alguém te der uma bofetada na face, oferece também a outra. Se alguém te tomar o manto, deixa-o levar também a túnica. Dá a quem te pedir, e se alguém te tirar o que é teu, não peças de volta. O que vós desejais ou que os outros vos façam, fazei também vós a eles. Se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Até os pecadores amam aqueles que vos amam. Se fazeis o bem somente aos que vos fazem bem, que recompensa tereis? Até os pecadores fazem assim. E se emprestais somente àqueles a quem esperais receber, que recompensa tereis? Até os pecadores emprestam aos pecadores para receber de volta a mesma quantia. Ao contrário, amai os vossos inimigos e fazei o bem e emprestai sem esperar coisa alguma em troca. Então vossa recompensa será grande e sereis filhos do Altíssimo, porque Deus é bondoso também para com os ingratos e maus. Sede misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados, perdoai e sereis perdoados, dai e vos será dado uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante, será posto no vosso colo, porque com a mesma medida com que medirdes os outros, vós também sereis medidos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos, parece que Jesus nos pede coisas que de fato é tão difícil. Parece que quando nós dizemos que essa situação de perdoar, essa situação de amar quem não nos ama, de fazer o bem, quem aposta contra a nossa vida, contra a vida da nossa família, nos caluniam, armam ciladas, nos prejudicam, denigre a nossa imagem, perturba ou tira a nossa paz. Jesus está pedindo que nós tenhamos para com esses um comportamento contrário ao deles. Porque ele vai nos comparar aqui com os pecadores, não que não sejamos, mas ele está falando daqueles pecadores públicos, ou seja, daqueles que realmente desagradavam a Deus conscientemente, sabendo e querendo desagradar a Deus. E ele vai dizer o seguinte: dai a quem te pedir, e se alguém tirar o que é teu, não peça de volta. Mas ele vai dizer assim: se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis?
E ele vai dizer, até os pecadores amam aqueles que vos amam. E aí ele vai dando vários exemplos, vai dizendo o seguinte, olha, fazer o bem somente àqueles que te fazem bem, que recompensa tereis? Até os pecadores fazem isto. Ou seja, Jesus está nos chamando bem a atenção para que eu e você, com a postura cristã que nós devemos ter, e essa postura nos fará obrigatoriamente ser diferente daquele que não é cristão, ou aquele que se diz cristão, porém a sua postura, a sua vida não é nada cristão. Bom, isso é um adentro, mas vamos comparar aqueles que não é cristão, porque fazer o bem a quem nos quer mal não é nada simples. Porém, nos envolvendo com a misericórdia de Deus, deixando-nos atrair por essa misericórdia, nós conseguiremos fazer o bem a quem nos fez mal, não odiar a quem nos odiou, rezar, torcer, para que tudo aquilo que eles desejaram a você não aconteça na vida deles. Então é uma dinâmica que parte de uma experiência, não tem jeito. Não é tanto o convencimento, não, é de experiência. Então nós vemos que o Cristo fez exatamente isto. Pai, foi as últimas palavras dele, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Jesus ainda aliviou os pecadores. Jesus ainda pediu misericórdia por aqueles que fizeram o que nós já sabemos. Então hoje nós somos chamados, nós somos provocados a ter um diferencial na nossa vida. E mais uma vez nós sabemos que nós, por nós mesmos, de fato nós não somos capazes de fazer esse perdão, de ter essa misericórdia. Na nossa humanidade nós não somos capazes disso. Porém, é buscando a graça, é preciso, mais uma vez, é preciso buscar o poder de Cristo. É preciso buscar o poder de Cristo que nos transforme e transforme nosso interior. É isto. É de dentro para fora. Então, é o que está... não era o que Jesus falava, né? Muitas vezes ele falava, né? Não é o que sai, mas o que entra. Então, é de dentro para fora. É o que nós pedirmos a graça de uma cura no nosso interior. Pedirmos uma graça de uma cura para que, de fato, nós possamos perdoar aquela pessoa ou aquelas pessoas. Senão não vai haver, se não acontecer essa cura, se nós não pedirmos essa cura, se nós não buscarmos essa cura, se nós não nos entregarmos a esta cura, nós vamos ficando cada vez mais céticos. Cada vez mais nós vamos ficando distantes de Deus. Eu estou vendo pessoas que eram de igreja, pessoas que eram adoradores, pessoas que estavam servindo a Deus com alegria, passou ou tem passado por algumas tribulações, algumas calúnias, algumas injustiças, algumas situações adversas, difíceis, e estão aí com a vida cética, vivendo aí essa tibieza, como Santa Faustina nos fala muitas vezes, tendo uma alma tíbia. Uma alma tíbia é uma alma que não quer sentir a Deus, que não se permite sentir a Deus, não se permite que uma fagulha do sangue e água do Senhor lave uma fagulha, uma gota. A pessoa não se permite porque já levou tantas pancadas, foram tantas decepções, foram tantas situações ruins. É como se nós estivéssemos culpando a Deus pelas coisas que nos aconteceram, pelas coisas que nos acontecem. Nós estamos muito céticos e nós precisamos pedir a graça de Deus para que o amor de Deus, que é real, que é verdadeiro, ele aconteça plenamente na nossa alma, no nosso interior, para que esse amor nos envolva de tal modo que nós possamos fazer
movidos por esse amor, acolher as pessoas que nos machucaram, rezando por elas, fazendo o nosso bem maior por elas, tudo que possamos realizar por elas, assim que Deus nos dá condições disso fazer, faremos. Nós precisamos nos comprometermos com essa verdade de Jesus, não é? Se te roubarem alguma coisa, não pede de volta. Rezar por um ladrão, gente, que situação, rezar por um ladrão. Quando nós chegarmos a esse ponto de rezar por um ladrão que tirou aquele bem que você suou, que você lutou, e muitas vezes você ainda está pagando aquele celular, você ainda está pagando e o ladrão levou. Rezar por esse ladrão. Rezar por quê? Porque nós não queremos que ele vá para o inferno. Essa é a compaixão, esse é o objetivo dessa compaixão que devemos ter para com o outro, para aquele que nos prejudicaram de alguma maneira, ou no nosso físico, ou no nosso coração, na nossa alma. Nós rezamos pelas pessoas. Deus nos dê essa graça. Nós te pedimos no dia de hoje essa graça de poder perdoar, assim como eu peço perdão a Ti pelas minhas misérias, Senhor, e Tu, pela Sua benevolência, pela Tua misericórdia, me perdoa, Senhor. Já me perdoou, já me encheu da Tua graça. Eu te peço que eu também possa perdoar aquele que me machucou, aquele que me prejudicou, aquele ou aqueles que tentaram contra a minha integridade espiritual e física. Isso é um pedido que nós fazemos no dia de hoje, porque nós não queremos ser comparados com aqueles que fazem o mal e são capazes de fazer o bem. Diz aqui, olha, que recompensa tereis? Os pecadores também fazem isto. Nós devemos fazer aquilo que os pecadores não são capazes de fazer. Ou seja, quando diz os pecadores aqui, vou explicar melhor, está dizendo aqueles que não se dizem ser filhos de Deus, ou que se dizem serem filhos de Deus, agem como pagãos, agem como aqueles que não são filhos de Deus. Então que nós hoje possamos agir conforme o coração de Deus e que de fato nós saibamos perdoar, porque é a experiência de dentro para fora. Que o Senhor nos cure nas nossas mazelas, naquilo que nós também somos capazes de fazer, que o Senhor nos cure, nos restaure e nos faça pessoas novas, renovados pelo poder da misericórdia do Senhor. Que nossa patrona Santa Faustina nos ajude a viver plenamente esse Evangelho. Que a Virgem Maria, Senhora, Rainha do Clero, nos ajude a ajudar os sacerdotes, que São José, esposo da Virgem Maria, cuidador, zeloso de Jesus, nos dê a graça de sermos bons. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.